Áudio 7, página 49. A chegada. Na semana seguinte, Simon entrevistou 27 candidatos ao cargo. Sandra anunciou a vaga em todas as empresas de recrutamentos locais e as fichas dos interessados não paravam de chegar. Ela e Simon finalmente concordaram que C. Evans era o candidato que pretendia apresentar a Greg como a primeira opção. Ele era formado em economia, havia trabalhado como consultor financeiro por 9 anos, tinha um histórico de dinamismo e excelência em seu envolvimento comunitário sugeria que estava interessado em ajudar as pessoas. Outro dado importante em relação a Sim foi o fato de ele ter crescido num bairro pobre da cidade. Isso fez com que Simon acreditasse que ele teria mais facilidade de entender as duras condições de vida dos funcionários que se encontravam no patamar mais baixo da escala social. Depois de uma reunião informal com Sim, do qual também participaram Simon e Sandra, Greg o levou para almoçar. Quando voltou, disse que concordava com a escolha. Sim, era um homem certo para o cargo. Nas 3 semanas seguintes, todas as providências foram tomadas para a chegada do administrador de sonhos. Durante esse período, Simon e Sim se encontravam várias vezes fora da empresa para conversar mais detalhadamente sobre o papel e as atribuições do administrador de sonhos. Quando não era com Simon, Sim lia os formulários da pesquisa dos sonhos. Ele estava aprendendo bastante sobre as aspirações e motivações dos funcionários. Na empresa, Sandra preparava a sala de Sim. Tudo ali era diferente. Ela não parecia com nenhuma outra sala da empresa e o objetivo era exatamente esse. Os móveis eram acolhedores, aconchegantes, havia sofás, aquele espaço que mais parecia com uma sala de estar do que com um ambiente de trabalho. A primeira providência que Sandra tomou foi mandar confeccionar uma placa que seria pendurada na porta com a seguinte inscrição: o administrador de sonhos. 3 semanas antes da chegada de Sim, a placa já estava fixada e a ansiedade crescia num ritmo constante. Cético, sarcástico e do contra. Jeff era um cara legal. Casado, tinha 2 filhos e trabalhava na área de gerência havia 15 anos. Comparada ao padrão de muitas pessoas, a sua era bastante confortável. Ainda assim, Jeff era sempre crítico, cético, sarcástico e do contra. Costumava se opor às novas ideias e ao espírito de entusiasmo. Quando você parou de sonhar? Simon perguntou calmamente a ele em uma manhã. Jeff fora à sala de Simon apresentar uma solicitação de férias para um dos membros da sua equipe. Do que você está falando? Percebi que você não respondeu à pesquisa dos sonhos. Achei que poderia fazer isso sem se identificar. Defendeu-se Jeff. É verdade, mas ontem eu estava na sua sala, vi um questionário na lata de lixo, imaginei que poderia ser o seu. Jeff pareceu enfurecido, Simon permaneceu ali calmo e calado. Acho que estou plenamente satisfeito, disse Jeff a contragosto. Para alguém que está satisfeito, você demonstra ter muitas frustrações reprimidas. Acho que você está se sentindo acomodado em alguma área da sua vida, talvez mais de uma. Eu estava tentando imaginar quando e por que você parou de sonhar. Você não sabe o que está dizendo, respondeu Jeff na defensiva. Pode ser, aceitou Simon. De qualquer modo, acredito que você está acomodado aqui e na vida já faz algum tempo. Embora esteja sobrevivendo, não está tendo sucesso. E acho que é porque em algum momento da sua vida você deixou de sonhar. Jeff encarou Simon por um momento. Depois, mais uma vez na defensiva, disse: estou plenamente satisfeito. São poucas pessoas que estão. Desculpa esfarrapada, disparou Simon. À noite, Jeff ficou pensando na pergunta de Simon. Quando foi que você parou de sonhar? Aquilo não saía da sua cabeça. De alguma forma, ele sabia que Simon estava certo. Sua sensação era de que havia tido muitos sonhos quando jovem, mas não era capaz de precisar o instante em que tudo isso começou a se tornar vago.
foi quando concluiu que não tinha parado de sonhar em um momento específico. Na verdade, isso foi acontecendo devagar que ele nem chegou a perceber, até que Simon fizesse aquela pergunta. Quem será o primeiro? Nas primeiras semanas, as pessoas apareceram na sala de Sim apenas para conversar e conhecê-lo melhor. Porém, já estava na hora de dar início ao processo formalmente. A pergunta que precisava de resposta era: quem será o primeiro a ter a oportunidade de se encontrar com um administrador de sonhos? Com quem devemos começar? Perguntou Sim aos presentes. Com os mais necessitados, disse Peter. Não, de jeito nenhum. Os funcionários mais qualificados devem ser os primeiros, sugeriu Greg com alguma autoridade. Mas eles não precisam disso, argumentou Peter. Pode até ser verdade. Acontece que os mais necessitados precisam ver que isso pode funcionar. Temos que fazer com que as pessoas confiem no programa Administrador de Sonhos, explicou Simon. Acho que você tem razão, disse Julie. Assim que os funcionários virem algumas pessoas realizando seus objetivos, ficarão mais entusiasmados com seus próprios sonhos e com o programa. Isso mesmo, agora precisamos encontrar alguns colaboradores altamente qualificados que tenham sonhos grandiosos, mas que sejam viáveis, e colocá-los no caminho que levará à realização desse sonho, concluiu Simon. Quem quer ser o primeiro entre vocês da equipe executiva? Perguntou Sim. Eles olharam um para os outros. A verdade é que jamais haviam pensado que o programa Administrador de Sonhos como algo que se aplicasse a eles. Os executivos estavam certos de que poderiam ser seus próprios administradores de sonhos. Esse programa não era algo que eles precisassem, era algo que as pessoas desfavorecidas necessitassem, pelo menos era nisso que acreditavam. Só de olhar assim era capaz de adivinhar que os executivos estavam pensando. Quando o silêncio se tornou pesado demais, ele começou. O programa Administrador de Sonhos foi concebido para funcionários de todos os níveis hierárquicos da empresa, tanto aqueles com menor nível de qualificação, quanto para os gerentes, supervisores e diretores. Isso não é para gente, isso é para o pessoal que faz o serviço da limpeza, disse Mike. Acho que você está errado, retrucou Sim, mas são eles que precisam disso. Todos nós precisamos. Aceitar esse cargo me fez perceber que eu também necessito de um administrador de sonhos, assim como todo mundo. Até certo ponto, conseguimos fazer as coisas por nós mesmos, mas em determinado momento é importante termos alguém que nos ajude a planejar as nossas metas, a determinar a prioridade dos nossos sonhos, a montar um esquema que nos auxilie a concretizá-lo e permanecer responsáveis pelas ações que contribuem para a concretização dos nossos objetivos e por aquelas que nos afastam deles, argumentou Sim. A temperatura na sala começou a aumentar e uma discussão acalorada foi se instalando. O debate durou cerca de 10 minutos. Reclinado em sua cadeira, Greg ria consigo mesmo. Ele estava feliz, pois não se lembrava da última vez que sua equipe havia tido uma discussão tão genuína, franca e construtiva. Ninguém estava atacando ninguém pessoalmente. Era uma autêntica troca de opiniões, um debate de ideias, um conflito saudável na busca do melhor caminho. Por fim, Sim disse, temos que começar com os funcionários que estejam em níveis hierárquicos mais altos e que também sejam líderes natos. Para que o programa dê certo, precisamos dessas duas coisas. No caso de alguns de vocês, isso exigirá um grau de vulnerabilidade e humildade que não estão acostumados. Mas se aceitarem a ideia, verão que essas duas qualidades nos ajudarão no seu trabalho, em seus relacionamentos e na busca da realização dos seus sonhos. Depois desse esclarecimento, todos concordaram em silêncio. Não houve necessidade de votação. O consenso era evidente. Todos da sala ficaram de cabelo em pé quando Jeff disse, eu serei o primeiro. Jeff era o maior crítico do programa Administrador de Sonhos e todos sabiam disso. O que eles ignoravam é que a pergunta de Simon o estava assombrando há semanas. Quando começamos? Perguntou Jeff assim, acabando com o clima de incredulidade. Que tal fazermos disso nosso primeiro compromisso para amanhã de manhã?